Deus é Ele. É aquele que o vento e o mar lhe obedecem. Esse é Deus. Queridos, estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Não se apresse em sair da presença de Deus. Não deixe nada tirar o teu foco. Quero convidar Roberto Targino para nós orarmos por ele. E colocar ele nas mãos daquele que vai usá-lo. Para isso eu quero convidar o pastor Djalma Santos para orar pelo preletor e a igreja estenda as mãos para ele. Graças a Deus. Aproveito para saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Deus, louvar, agradecer a Deus pela tua gloriosa e meiga presença que faz neste lugar. Pois, ó Deus, sentimos sim, ó Deus, a tua presença e tu nos negas, ó Deus, porque estamos aqui mais uma vez reunidos para a glória do teu nome. Senhor, tua palavra, Senhor, vamos para o nosso e luz clareia o nosso caminho. Digamos ainda, Senhor, alimentados, ó Deus, pela tua palavra, ora, Deus, neste momento, que o teu filho possa, mais uma vez, como certamente tem sido usado por ti, ó Deus, na mensagem dessa palavra, seja agora com ele, Senhor, seja meu filho, completamente independente, Espírito Santo, usa, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Esse momento de poder estar aqui mais uma vez em Brasília e rever o meu pastor que tanto temos saudade lá em João Pessoa, na Paraíba. Fico feliz também de rever toda a sua família. Também estou feliz por essa igreja. E bem certo sei que Deus tem algo para nós nesta noite. Então somente atente para aquilo que Deus tem para nós, para que possamos receber uma porção de Deus nessa noite. Sem mais delongas, eu não quero fugir do tema, do versículo e da base a esse tema, no capítulo 1 de Atos, o versículo 8, que diz assim: Atos, capítulo 1, o versículo 8, o versículo base escolhido juntamente com outro versículo, capítulo 2, o versículo 4, esses dois eu quero fugir dele. Capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Foi a parte A. Capítulo 2, versículo 4 diz:
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quando lemos o capítulo 1, o versículo 8 de Atos dos Apóstolos, e o capítulo 2, versículo 4, logo nos vem uma indagação: para que ser cheio do Espírito Santo? Para que ser cheio? Para simplesmente rodopiar no meio de uma congregação? Para que ser cheio? Para viver em cíclico, sem sair do lugar? Para que ser cheio do Espírito Santo? Para ficar parado? Para que ser cheio? É o questionamento que nos fazemos quando tomamos parte desse versículo no seu texto e contexto. A Bíblia vai dizer em Gênesis no capítulo 1 que Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. No seu original diz: tornou-se. E mais adiante a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo pairava sobre a face da terra, sobre a face das águas. A primeira vez que o Espírito Santo é citado na Bíblia, é citado em movimento. O Espírito Santo estava em movimento. E Roberto, o que quer dizer com isso? Eu quero dizer que quem é cheio do Espírito Santo não se contenta em ficar acomodado no lugar. Quem é cheio do Espírito Santo, ele está sempre pronto para fazer a obra daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cadê a câmera do show? É evangelização? Estou dentro. É pregação? Estou dentro. É para evangelizar lá além? Estou dentro. Para que ser cheio do Espírito Santo? O capítulo 1, o versículo 8, na sua parte B, nos dá a resposta: e serei testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para levar a palavra do nosso Deus, quer seja em louvor, quer seja em pregação, aqui, ali e além. Você tem o Espírito Santo, então se mova. A Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste. A palavra Pentecoste vem do grego Pentecostos, que significa 50º. Pentecoste era a segunda maior grande festa no calendário judaico. A primeira era a Páscoa. E depois de 50 dias após a Páscoa, era comemorado o dia de Pentecoste. Festa essa também chamada de festa das colheitas, porque nelas primícias da cega do grão era oferecida aquele que dá semente ao semeador. Israel sabia disso e dava glória para Deus das primícias. Nós temos que dar as primícias das finanças, as primícias do nosso tempo, as primícias do nosso viver. As primícias. E a Bíblia diz que de repente, eu acredito que vários irmãos e até os que passaram por aqui nesses dias falaram isso aqui. E é de repente que Deus age mesmo. Não podemos fugir dessa linha. É de repente que alguém está com a porta fechada e Deus abre. É de repente que Deus vai lá e coloca o documento que estava embaixo em cima e de repente vem a vitória. É de repente que Deus age nas situações. De repente. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que tomou conta de toda a casa.
discípulos estavam buscando a Deus em oração e esperando a promessa de Jesus. Foi de repente, ali no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que ali estava habitando varões judeus, religiosos de todas as nações debaixo do céu. Estavam ali quando estes quase 120 irmãos receberam a promessa e foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles foram tão cheios que causou espanto nas pessoas que ali estavam. Tinha gente de todo lugar. E como hoje na igreja também outrora havia dois grupos de pessoas. Primeiro grupo era daquelas pessoas que sempre acreditaram no poder e no mistério de Deus. Qual é o outro grupo, irmão Beto? O outro grupo eram as pessoas que não acreditavam em nada do mover do Espírito Santo e ainda criticava e ainda zombava. Infelizmente ainda existe pessoas assim no nosso meio, mas vão ter que se contagiar com o mover do Espírito Santo nas nossas vidas e também vão ser cheios para sentir o poder de Deus na vida. E a Bíblia diz que quando correu a notícia, veio aquelas pessoas e quando viram os varões galileus falando das grandezas de Deus na própria língua deles, que eram estranhos, eles ficaram pasmados e eles disseram: o que é isso? Em outras palavras, eles estavam dizendo: é mistério de Deus. Mas tinha um grupo que disseram: não, eles estão, se fosse hoje, cheio de cachaça, se fosse hoje, estão cheios de cerveja. A essa hora do dia, eles não têm o que fazer, encheram a cara de cerveja e estão embriagados. Aí Pedro, agora cheio do Espírito Santo, começa um discurso para aqueles homens que estavam distorcendo as coisas. E ele diz: não, irmão, o que está acontecendo aqui é o que fora dito pelo profeta Joel, que ele disse há tempos atrás: eu derramarei sobre meu espírito, sobre toda a carne. E mais adiante ele diz: derramarei do meu espírito sobre meus servos e as minhas servas, e profetizarão. Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito. De repente que Deus age, é de repente que Deus entra no teu lar, é de repente que Ele tira o despedisse, a fofoca do nosso meio e derrama no seu poder. É de repente que Deus muda o curso da história de alguém, e onde alguém queria colocar um ponto final, Deus coloca uma vírgula e faz uma nova história. É assim que Deus faz. Eu vou entrar na mensagem. Primeiro, quando se está cheio do Espírito Santo, se causa espanto em alguém. Esses homens ficaram espantados, porque eles simplesmente não conheciam ainda o poder de Deus, que Deus estava dando aos seus discípulos e que futuramente estava espalhando para os demais. Ei, quando está cheio do Espírito Santo, nós não nos contentamos em ficar para nós mesmos, mas nós vamos aos campos para falar para é para falar para o motorista, é para falar para o cobrador, é para falar para o patrão, é para falar para quem quer que seja, mas é para falar desse amor tão grande e do que nós sentimos. A Bíblia diz que Saul, primeiro rei de Israel, quando foi escolhido para ser o rei, a Bíblia diz que as jumentas do seu pai se perdem
e ele quem vai procurar. E procurando a casa de um vidente, no caso o profeta Samuel, para que pudesse ajudá-lo naquela busca, ele se surpreende, porque Deus havia determinado algo para ele, e havia dito ao profeta Samuel quem havia de chegar ali, e com que propósito iria ali. E quando Saul chega naquele momento, Samuel não vê mais um simples homem, mas Samuel estava vendo um homem já ungido, rei de Israel, porque Deus já havia escolhido. O que me chama a atenção é que um profeta, ao invés de tratá-lo como iniciante em alguma coisa, alguém que ainda ia ser ungido, ele trata como rei. Por quê, irmãos? Analisando isso, eu observo é que as coisas primeiro para acontecer na terra, as coisas acontecem no céu. Ei, você me entendeu? Deixa eu falar para você, irmão. O que Deus já determinou lá em cima, falta pouco para Ele liberar aqui embaixo na terra. Mas Ele já determinou. E Samuel chega para Saul e diz: eu vou lhe falar alguma coisa. Você vai ser escolhido. Eu vou dar alguns sinais para você. E dentre esses sinais, para mostrar que Deus havia escolhido esse homem, ele diz: dentre outros sinais, quando você chegar lá no outeiro, você vai encontrar um rancho de profetas que virão em encontro a você, e você se encherá do Espírito Santo. Deus me encherá, e o Espírito de Deus se apoderará de você e lhe transformará em outro homem. E o que me chama a atenção é que quando o Espírito de Deus enche alguém, você se transforma em outra pessoa. Se era ladrão, não rouba mais. Se era prostituta, você muda. Você fica uma pessoa decente. Se era uma pessoa ranzinza, você não é mais. Você muda o curso da história e faz, quando a nossa irmã cantou, tem virada. Quando o Espírito de Deus tem sim virada, Deus muda o curso da história. E como Samuel falou, aconteceu. O rancho de profeta encontrou com Saul, e Saul se encheu do Espírito e profetizava. E eu disse que causa espanto em alguém. E a Bíblia diz que quando Saul estava profetizando no meio do rancho dos profetas, alguém que conhecia se espantou ao ponto de dizer: não é esse o filho de Quis? Alguém vai dizer para você: não é aquele o filho de Dona Joana? E não é aquele o filho de Dona Maria? Meu Deus! Olha como ele está cheio do Espírito Santo. Olha como Deus mudou a vida dele. O que foi que aconteceu com ele? E se você quiser dizer, você diz: foi Deus que fez isso. E é coisa grande aos seus olhos. Causa espanto, mas não te preocupa não. Quando causar espanto, não se preocupa não. Saiba que Deus é contigo. Segundo, a promessa é para todos. Porque quando às vezes conversamos com alguém, ouvimos aí alguém dizer: não, ser cheio do Espírito Santo é para o irmão João, não, é para a irmã Joana, mas para mim não é. Engana-se. A Bíblia vai nos dar um relato do percurso do povo no deserto. E aquela congregação, quando estava no deserto com Moisés, começa a murmurar contra o seu líder. E também afeta Deus. Porque quem murmura contra o líder, quem fala de líder, está falando contra Deus. Verdade, Deus.
E Deus acendeu a chama e consumiu a última parte daqueles que estavam no arraial. Porém, Moisés não suportando, Moisés chegou para Deus e disse: Senhor, eu não concebi esse povo, não fui eu que gerei. Senhor, não deixa que eu veja o mal, não deixa, Senhor, me tira, me risca do teu livro, me risca, Senhor, eu não quero ver o mal desse povo. E Deus chega para ele e diz: escolhe 70 anciãos e leva perante a tenda, porque eu tirarei do Espírito que está em ti e colocarei sobre os 70. Aleluia. E ele disse mais, e diz para eles que façam um jejum, que amanhã eu darei carne. Eu não vou dar carne 1 dia, 2 dias, 5 dias, 20 dias. Eu darei 1 mês inteiro. A murmuração do povo era por carne. O povo estava agora sentindo falta dos melões, dos peixes, dos pepinos, dos alhos. Estavam sentindo falta disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está na presença de Deus, que sente falta das coisas do Egito, é porque o Espírito Santo ainda não encheu. Mas quando o Espírito Santo lhe encher, você vai ver que a comida aqui é bem melhor e alimenta verdadeiramente.